Olá, olá você. Estou aqui para eu digo assim diretamente de Los Angeles, na Califórnia. Que eu estou aqui. Não sei nem se esse podcast ser postado e tudo mais, mas mas eu tava pensando aqui, eu tava refletindo comigo mesmo, estou aqui quase. Tava aqui. Não é que eu dizer que eu tava dormindo. Eu não tava dormindo, já perdi o sono já. Eu tava aqui. Eu tava aqui na. Eu tenho que explicar muita coisa, né? Tem que explicar primeiro o que eu tô aqui na Califórnia. Eu tô fazendo intercâmbio aqui. Eu tô fazendo intercâmbio aqui na Califórnia, fazendo curso de inglês. Aprender a falar inglês mesmo, normal. E eu tô morando numa casa de família. Numa. Uma casa de família. Tem uma mãe solteira com dois filhos e mora junto na casa a mãe dessa. Dessa. Dessa mulher. E aí, enfim. É... E agora tô aqui, né? Tava aqui. Ontem foi. Hoje é Natal. Hoje é Natal. E ontem foi véspera de Natal. Então ontem, tipo, eu fiquei com. É... Como é que fala? Eu fui. Ontem a gente. Véspera de Natal, não passei com a minha família, né? Eu passei com os amigos meus lá da escola. Então a gente ficamos até as 3 da manhã lá e depois eu voltei pra casa. E o. E aí, enfim, eu tô. Hoje eu mal dormi direito, né? É ruim, o quarto tem um negócio que é não tem blackout no vídeo. Então, sempre que chega amanhã cedo, pá, bate o sol e aí eu sou obrigado a levantar porque não dava mais pra dormir, né? E aí chegou tipo 5 da tarde aqui, bateu o sono. Eu até tentei fazer, eu tava meio sem nada pra fazer, né? Botei o jogo do Lakers contra o Golden State Warriors, jogaço de basquete, né? Curry, LeBron. Só que, pô, eu vi 5 minutos do jogo e aí começou a bater o sono. Eu falei, ah, não, quer saber? Eu vou dormir. Vou ver aqui um jeito. 5 da tarde. Fui lá, mas eu, tipo, dormi, tipo, só tentei dar uma cochilada, sabe? De roupa e tudo. Botei uma almofadinha ali, dei uma deitadinha, puf, 3 horas dormindo. Cochilo de 3 horas. Aí depois eu acordei no meio da noite, pá. E aí agora, estou até agora meio que tentando dormir de novo. E só que aí um negócio bateu na minha cabeça. Que aí ficou meio foda pra mim agora e eu fui obrigado a levantar no meio da noite pra poder falar sobre isso. Vamos ver agora se eu consigo retomar o raciocínio. É, primeiramente, cara, a situação. Eu tenho, enfim, eu falei, né, que eu moro aqui com duas mulheres e mais duas crianças, né? E enfim, a pessoa que eu mais converso aqui é a minha, entre aspas, avó. Né? Tipo, teoricamente, como é que funciona esse negócio de intercâmbio? Né? Tipo, você vai para uma casa de família e teoricamente você tem a sua host mother, né? Sua mãe, e você. E aí, enfim, que, se a gente for falar numa questão bem do tradicional zona, seria tipo. Você se integra à família, ou seja, você faz parte daquele negócio. Então, uma pessoa que ela é a host, ela é considerada sua mãe ou seu pai. E nesse caso, como é a mãe da minha host, então é como se fosse minha avó. Então eu converso com ela, tipo, boa parte do tempo que eu tô aqui. Quando eu falar com alguém, eu vou conversar com ela geralmente, né? É a maior parte das vezes. E a.
E eu acho engraçado. Deixa eu fazer um teste aqui, rapidinho. Deixa eu não sei se é melhor sem, com ou sem. Eu vou botar sem, eu acho que deve ser melhor sem a capinha pra falar. Enfim, ela adora, ela é uma colérica pura, né? Então ela é daquelas pessoas que falam sem parar e falam de uma maneira até meio agressiva, sabe? De uma maneira que você não consegue muito expressar a sua própria opinião. Você tem que acabar concordando com a maioria das coisas que a pessoa é falada, né? Isso é um diálogo geralmente de um colérico melancólico ou fleumático. Eu acho que sou meio melancólico, por exemplo. Aí eu já fico naquele negócio, naquela meio defensiva assim o tempo todo e falo, ah, tá, beleza. Mas enfim, e ainda fala inglês, né? Então, tipo, fala inglês com aquele jeito bem. É inglês. É família de negros, né? Então, é aquele negócio do. You know, man! Sabe? É jeito assim de falar. E pior que assim, o caricato que a gente vê do jeito negro americano de falar é muito real, tá? É desse jeito mesmo. Então, todo mundo fala. E aí, o cara hoje de manhã eu tava saindo pra ir na missa. Eu peguei, chamei um Uber, fiquei lá esperando na frente da casa. Chegou um vizinho, outro negão, chegou pra mim e falou, tipo, olhando uma série pra mim, falou assim. Good morning, Merry Christmas. Eu falei, carai, Merry Christmas, have a blessed day. Eu falei, carai, isso é um jeito educado, né? E, tipo, ele quis ser educado pra caralho. Tipo, uau, ele tá me desejando Merry Christmas, né? E se tivesse have a blessed day, né? Tem um dia abençoado, não é só um have a nice day, é um blessed day. Ou seja, um baita, é um baita, vai ter cumprimento, né, pra tu receber. Só que o jeito como ele falou é engraçado, porque foi um jeito meio brabo e sério. Tipo, se a pessoa não tivesse entendendo o que ele tava falando, o cara ia pensar que ele tá brigando comigo, né? Eu achei muito engraçado isso assim. Então, assim, o jeito dos caras de falar é aquele jeito, parece que tá brigando o tempo todo. Então isso. E aí a minha defensiva fica o tempo todo, né? Tipo, um tom de voz, caralho, tá brigando comigo, calma, calma. E. E a. E aí o. Enfim, aí hoje, tipo, e ela fala, a minha avó, ela até tenta fazer gestos e mímicas pra ver se eu consigo entender as coisas, porque eu tenho, né? Meu inglês não é 100%, entendeu? Eu consigo entender a maioria das coisas quase como se fosse, tipo, catar os vocabulários assim, pá, e você consegue entender o que a frase quer dizer. O que ela quer dizer com a frase, entendeu? Só que a grande maioria das coisas, não sei, eu não sei agora se a grande maioria das coisas eu consigo captar ou não captar. Mas eu acho que na verdade tem algumas coisas que eu não consigo captar. Então aí tem esse problema de captar as coisas, e aí eu não consigo. Tem coisas que eu não pego, e aí fica ruim, entendeu? É, enfim, e ela é uma pessoa que ela cozinha e ela fica conversando, né? Então, eu criei essa situação, tipo, eu sempre fico na situação de que quando eu começo a conversar com ela, ela puxa um assunto e vai engatando 10 minutos de conversa, e ela falando sozinha, basicamente, eu só sendo o receptor da mensagem. Então, isso é muito, muito comum isso acontecer. 9 minutos para falar só o contexto das coisas, né? Obrigado. Você parabéns, vocês estão no podcast Perdi o Raciocínio, podcast mais enrolado que existe, né? Aí, enfim, hoje ela inventou de falar sobre o negócio. Eu não sei por que ela puxou esse assunto, porque ela vai emendando um assunto do outro, né? Ela puxa um assunto, daí esse assunto puxa pro outro. Ela é uma comunicadora nata. Então ela falou sobre. Tava falando sobre a porra, falou questão de. Ela sempre fala, tipo, porque ela tem dois filhos, né? E, e ela fala e ela. E eu percebo que o jeito dela é um jeito meio.
ela controla as coisas também muito por dinheiro. Então, tipo, Los Angeles é uma cidade muito cara. Tudo é muito. It's very expensive, man. It's very expensive here. Então, as coisas são muito caras aqui em Los Angeles, sabe? Então, tipo, pra você ter uma ideia, por exemplo, você almoçar, um almoço num restaurante normal aqui é em torno de 15, 20 dólares, sabe? Que é mais ou menos, se a gente for fazer a conversão, que não se deve fazer conversão, eu sei que não se deve fazer conversão, mas se você converter pra real, por exemplo, ela e vai ser, porra, mais 100 pila um almoço. Imagina tu pagar mais 100 reais num almoço. Almoço normal, entendeu? Como você pagaria em qualquer restaurante, né? Tipo, um almoço bom, você comer legal, em qualquer restaurante no Brasil, você paga mais ou menos 30 no máximo 50 reais, entendeu? E aqui, imagina, tu paga 100, o dobro. Tudo é, sabe, no Brasil você pagaria metade do preço, sabe? E aqui você paga o dobro do negócio. E assim, até Los Angeles é uma cidade que em comparação com outras cidades dos Estados Unidos, não é tão cara as coisas assim. Tipo, desculpa, as outras cidades dos Estados Unidos não são tão caras assim em relação a Los Angeles. Mas Los Angeles é uma cidade também que ela eu percebo que as pessoas ganham bem, porque todo mundo tem um carrão e, e, a, e tudo é caro também por consequência de as pessoas também ganharem bem. Então tem esse fator assim, né? É, então, tipo, essa mentalidade que a minha avó tem aqui é uma mentalidade de que tudo é caro. Então ela consegue me calcular todas as coisas o tempo todo. Ah, fazer isso aqui é muito caro, isso aqui controla a questão das finanças e tudo mais, né? E eu acho que existe que é uma coisa meio de avareza, né? Que é pra mim um grande problema também, né? Eu acho que eu já cheguei a comentar em várias vezes aqui nos podcasts dessa questão desse problema. Tipo, a casa aqui, ela é uma casa boa e tem várias coisas, vários negócios aqui nessa casa. Tipo, decoração de Natal tem uma caralhada de coisa de Natal, entendeu? Eu fico perguntando, pô, tem coisa que não precisa gastar, entendeu? Tem coisa que tem aqui que é às vezes até muito luxuoso, que eu não tenho, e eu particularmente não teria. Mas aqui tem, entendeu? E eu fico, ué, pô, tipo, reclama das coisas, mas pra que então gastar tanto, tá ligado? Então, é aquela coisa o americano gosta de gastar, né? E eu percebo que o americano gosta de gastar e depois reclama que não tem dinheiro. Reclama que as coisas são caras, mas porra, então não gasta, tá ligado? Porra. Mas enfim, Aí ela puxou o assunto, que aí é um assunto meio delicado a minha questão. Que é o assunto que eu fiquei, caralho, martelando agora durante a noite. Eu fiquei, puta que saco, né? Que é o negócio que ela comentou a respeito de questão tipo, ela tem dois filhos e ela puxa muito, por exemplo, a filha dela. Eu não conheço o pai das crianças aqui, tá? É uma mãe solteira e tudo mais. Eu não sei se eu não faço ideia de. Estou há um mês aqui, ainda nunca perguntei, não vou perguntar, né? Isso é uma coisa meio delicada de perguntar. Cadê o pai das crianças? Mas tipo, eu não sei onde é que tá eu não sei se o pai das crianças morreu ou se simplesmente se separou e, né? A criança mora ali com a mãe e com a avó, né? É uma coisa muito ruim você morar apenas você não ter a figura masculina, né? Por perto, né? Dois meninos, né? Dois homens. Duas crianças macho, né? E, e a. Eu tava falando, pô, aí outro filho dela é um mais, tipo, tem essa aí que é a mais velha e o outro é o mais novo, né? Que ele é casado com uma mulher
que ela já tinha um filho de outro casamento e agora tem mais 2 filhos com ela, ou seja, né, cuida de 3 filhos. Então essa minha avó, ela tem certo problema com o filho. Não problema, né? Mas ela tem uma certa preocupação, digamos assim, que é aquele negócio do. Que eu acho que toda mãe de hoje em dia tem esse problema, né? Tipo, a minha mãe tem muito problema com meu irmão. Quer dizer, não é com meu irmão, é com a cunhada. É problema de sogra com. Cunhada não, nora, né? Desculpa. É. Problema de sogra com nora é um negócio que não vai. É desde os dos primórdios. É desde de Eva com a filha com a mulher de Sem. É desde o. Porra, é desde a de Sara com a mulher do Isaac, pô. A concubina do Abraão, a Sara já expulsou, pô. Tá a briga até hoje aí. A briga tá até hoje com ali lá em Israel, pô. Entendeu? Só pra contextualizar aqui a história, já que eu joguei isso aqui, né? O cara fica perdido, né? Que uma das, uma das questões da briga de Israel com Palestina não é bem a questão principal, mas tipo, um dos negócios é que, tipo, o Abraão teve 2 filhos. Um foi Isaac e o outro foi Ismael. E Isaac foi o que da descendência dele foi o que brotou os filhos de Israel, ou seja, os judeus, né? E o de Ismael, a linhagem de Ismael, que vem depois Maomé e tudo mais, ou seja, os islâmicos, né? E Isaac e Ismael são os 2 irmãos. Isaac, ele é o filho. O Ismael foi o mais velho, mas ele foi filho da concubina, porque Sara, ela era estéril, ou seja, não podia ter filho. E aí o Abraão teve filho com a concubina. E aí e aí tirou Ismael. Depois a Sara conseguiu, por um milagre, conseguiu ter filho, que é o Isaac, né? E aí a Sara ficou putaça da cara e falou: Ai, Abraão, por que tu não manda embora aí essa concubina aí e o filho dela junto? Aí o Abraão, né? Mulher é foda. Mulher sempre mandou, cara, não adianta. Aí o Abraão falou: Tá, beleza. Aí expulsou a concubina e a Ismael. Provavelmente ela tava enchendo a sacola já, né? E aí o Abraão foi obrigado a fazer isso. Aí, enfim, então assim, a, como é que fala? Então voltando pro assunto, tipo, essa minha avó, ela tem esse problema com essa preocupação, digamos, com o filho dela, que ele tem que cuidar de um monte de filho, né? E ela tem essa mentalidade do controle de natalidade, né? Que eu já falei várias vezes aqui nesse podcast, que eu tenho um problema com isso também. Não é eu que tenho problema, tá? Isso aí é só uma realidade, são fatos. Tá? Just facts, man. Just facts. Ok? E eu fico naquela. E ela falou o seguinte: ela falou que, pô, ter filho é muito caro. É. Que. Que se não é pra você ter muito filho, então não tenha. Melhor não ter. Né? Se casa, tenha sua tenha seu, né? Sua esposa, tudo mal, mas não tenha filho, nessas coisas. Né? E, e aí ela começou a puxar um negócio de que ela falou que ela é contra, por exemplo, lá na China, que o pessoal controla a natalidade, né? No sentido de, pô, o governo manda você ter apenas 1 ou 2 filhos no máximo. Se você tiver mais de um, você, né, vai ter que. Eu não sei qual é o negócio, mas acho que os caras meio que matam lá, né? Tipo, é horrível. Tipo, você tem uma limitação de ter filhos. É uma coisa de um controle completo, assim. E eu percebo, assim, que ela é muito a favor daquele negócio da liberdade pessoal. Então, tipo, é o americano em geral. O americano ele tem esse negócio da liberdade própria, né? Tipo, todo mundo tem que ser livre para fazer o que bem quiser, né?
e não ter esse controle. O problema é que você tem uma, que eu acho que é a via dos negócios. Você não pode dar liberdade. Que é o problema? A liberdade em excesso ela vira uma libertinagem, entendeu? Você não é realmente uma liberdade. Você tem a questão do libertar demais e o controlar demais. E eu acho que existe um meio termo entre as coisas, né? Você não pode deixar a pessoa livre para fazer absolutamente tudo o que ela quiser. Porque isso aqui é uma coisa meio complexa, mas enfim. É porque você vai virar uma pessoa sem rumo, sem objetivo na vida, sem, né, pô, eu faço o que eu quiser. Tá, mas peraí. Se você não vai fazer o que você quiser, tipo, hoje você vai fazer X, amanhã você vai fazer Y. Você não vai seguir um critério. Qual é o teu sentido? O que tá fazendo aqui, cara? Entendeu? E se você for muito controlado demais, claramente você não vai conseguir viver a sua vocação, você não vai conseguir testar algumas coisas, entendeu? Você não vai conseguir, você vai ser obrigado a ser um soldadinho, entendeu? E vamos combinar que em geral, né? As pessoas, entre aspas, elas preferem ter essa liberdade, pelo menos o gostinho dessa liberdade, do que serem controladas. Mas também as pessoas gostam muito de ser controladas. Então por isso que eu falo que essas duas coisas são devem ter um meio termo das coisas. Né? E, enfim, ela falou da questão ela falou disso e depois ela falou de que ela puxou o negócio do Trump, que ela falou, o presidente que tá vindo aí, o presidente falou que você não vai mais ter a opção, por exemplo, de poder ter o seu filho ou não ter o seu filho, né? E de certa forma ela falou algum exemplo ali, porque assim é muito ruim conversar sobre esse assunto é um assunto meio delicado de conversar. Eu até gosto desses assuntos polêmicos, porque é onde eu consigo brilhar, entendeu? E eu consigo falar aquilo, que eu tenho uma certa propriedade. Eu tenho já a ideia toda formulada na cabeça para poder convencer a pessoa. O problema é que você não consegue convencer a pessoa, porque as pessoas elas são muito fechadas em si, mas o argumento é um argumento completamente irrefutável, né? Só que é, o problema é você criar esse argumento em inglês, né? Você tem que criar, você tem que modificar a sua ideia na cabeça. E do jeito como conversar com uma pessoa, tipo, um colérico, muito agressivo o tempo todo, e que se você discorda qualquer coisa, vai gerar uma briga enorme. E ia falar, meu Deus, eu não quero entrar em discussão nenhuma, acabei de chegar aqui, cara. E então fica meio complicada a situação. Mas o que eu tava falando? Qual era o negócio, cara? Famoso perdi o raciocínio. Caralho. Então, ela falou que o presidente você vai deixar, você vai impedir você de ter essa liberdade, né? De você escolher se você quer ou não ter, ou seja, então, de certa forma, se você quiser abortar um filho, tá tudo bem, né? O negócio da pílula, que é um negócio que vai, esse da pílula é sacanagem, velho. Porque a pílula, ela é a pílula, porque tipo, a pílula, ela é abortiva, mas como ela é muito sutil no sentido de você usa, tipo, um dia depois, sabe? Tipo, você tem alguns, num período muito curto de tempo, tipo, mas a criança tem isso apenas 1 ou 2 dias, a criança nem existe ainda. Fala, mas peraí, como não existe? Lógico que ela existe, entendeu? Então é uma complexidade é uma complexidade é uma coisa muito complexa de você analisar, por exemplo, quando uma criança existe ou não existe e tudo mais. Que é um negócio que assim, e para mim é uma discussão completamente fútil. Porque independente se uma criança existe ou não existe, se ela de algum momento teve a possibilidade de existir, você já não pode impedir que ela exista. Porque
caralho, tu imagina, vamos supor, na verdade a gente deveria fazer o contrário. Ele deveria estimular ter mais vida. A gente vai, caralho, viveu, que massa, tá ligado? A gente tinha que fazer isso. Não, ai, até quando dá pra. Só que, cara, tipo, por isso que eu falo que as pessoas elas são psicopatas e elas não percebem que elas são meio psicopatas. As pessoas parece que elas têm um avesso à vida. No fundo, as pessoas até chegam a ter esse tipo de discussão de, 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 de da questão da nascer ou não nascer e tudo mais. Mas elas, no fundo, amam as crianças, entendeu? As pessoas que chegam a conversar, tipo, eu sei que a minha, entre aspas, avó aqui, ela é apaixonada por todos os netos dela, né? Adora, ela brinca com eles, né? Mas existe aquela, eu acho que é uma coisa de mulher também, cara, que é aquele negócio de você ter os pontos de vista. Mas eu acho muito triste você chegar à conclusão de, por exemplo, você imagina, por exemplo, que aqueles netinhos que ela tanto ama não existissem, entendeu? Tá ligado? E aí você entra até pra uma coisa meio própria, pessoal, egoísta. Egoísta não, não é nem egoísta. O, é o se perguntar pra si mesmo, bem redundante, pleonasmo, né? É, tipo, se eu não tivesse existido, o que que aconteceria, entendeu? Se a minha mãe tivesse escolhido não me ter, entendeu? Acho qualquer situação, tá ligado? Qualquer situação. E esse é o problema. E acho que esse é o negócio, porque aqui a gente tá colocando numa mentalidade que ela é muito comum das pessoas, né? Da mentalidade moderna, né? Filosofia moderna. Que é uma filosofia é, a- ateia, né? Que é uma filosofia que ela é, entre aspas, racional e apenas racional, e você usa apenas a razão. E você não usa essas coisas de superstição aí que se chama religião. Fala, pô, isso aqui não é, religião, não é superstição, cara. Fé não é superstição, entendeu? Tu tava vendo hoje, tipo, alguém mandou algum negócio que o cara falou que, tipo, hoje as pessoas, tipo, se você fala que Jesus está vindo, que é coisa meio evangélica, né? Nem gosto de lembrar disso aqui, que é um negócio meio evangélico. Jesus está voltando, né? Mas ele fala, tipo, se você fala que Jesus está voltando, as pessoas vão achar engraçado, mas são as mesmas pessoas que acreditam em horóscopo, em múmia, em magia, caralho, a quatro, né? Então, tipo, é uma coisa completamente irracional, né? Superstição pra caralho. Então, assim, você substitui, né? Você tem um Deus e substitui um Deus por outro Deus, né? E aí tem aquela coisa de hoje também. Cara, eu tô falando, cara. É, é, eu comecei a gente começou, ela começou a falar tudo aquilo lá e só a única coisa que eu fiquei fazendo foi balançando a cabeça positivamente. Falar assim, sim, 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 concordo com tudo que você está falando. Só que aquele negócio de caralho. Ai, cara, por quê? Fiquei só concordando, falei, tá, beleza, mas assim, um concordando, mas meio triste por dentro, sabe? Pá, meio que tipo, eu tô concordando contigo, meio que não é nem porque eu sou obrigado a concordar, mas é porque eu não quero discordar de ti. Eu não tô afim de discordar, porque eu sei que pra eu discordar, eu vou precisar criar um negócio enorme na minha cabeça. Eu vou precisar criar um argumento aqui em inglês pra tentar te convencer de que você tá errada pra caralho, entendeu? Ah, e eu fico, pá, não vou fazer nada, entendeu? Ela chegou, tipo, teve um negócio que ela começou a falar, porque esse é um ponto que me agonia pra caralho, que é o negócio do você tem um negócio que é seu e você não tem a liberdade de você escolher o que você quer fazer com a coisa. E eu meio que concordei assim, meio caralho, eu vou ter que concordar com essa merda que ela tá falando. Isso é um absurdo fodido, porque tipo, a pessoa que
o órgão, o membro aí que você tá achando que ruim na tua barriga é um ser humano, merda, entendeu? Então e aí tem o clássico do, se a pessoa é estuprada, por exemplo, na rua, ela não tem o direito de poder tomar uma pílula, obrigada a viver aquela criança. Caralho, porra. Porque a pessoa não tem nada a ver. O ser humano ali que existe, cara, não tem culpa. Não tem culpa da situação, entendeu? E aí é uma coisa que, por isso que eu falo que essas questões do, da filosofia moderna, que é uma filosofia não é nem anticristã, ela é ateia, né? Porque eu acho que nas grande maioria das religiões você é a favor da pró-vida. É que a diferença é que, porque a religião em geral, ela é basicamente toda religião, ela é algo que é um propósito de vida, ou seja, toda a religião vai conseguir te oferecer uma coisa que chama sentido da vida, né? Claro, eu acho que a única religião que conseguiu comprovar o sentido da vida foi o cristianismo, entendeu? O único que conseguiu comprovar, porque né, porra, o cara veio, entendeu? O próprio Deus desceu e veio aqui pra terra, então assim, é meio, o cara morreu na cruz, né? Então é uma coisa um pouco mais complexa, assim, né? O cristianismo tem uma vantagem que todas as outras religiões não têm, né? Então assim, é de dar de 10 em qualquer uma, né? E as outras ficam meio naquele negócio meio superficial, da vida boa, de você fazer as coisas certas, você fazer a coisa daquele negócio meio na moralidade, né? E você, né, ser um cara bom, de você, né, agradecer pelas coisas boas que a vida te dá, a maioria das religiões, assim, né? E eu acho que talvez a única que se aproxima é o próprio judaísmo, que é o pai do cristianismo, né? Mas o judaísmo ele tem um negócio do ainda tá vindo e não veio ainda, entendeu? Tá, que acaba sendo uma coisa meio. Tipo, se você fica só na guerra entre religiões, você não vai saber quem vai estar certo, né? Agora o cristianismo tem, porra, tem uma prova aqui, entendeu? Eu tenho uma prova aqui, ó. O meu Deus veio pra terra. E aí? O teu veio pra cá, por acaso? Tem prova da existência do teu Deus? Não tem, né? Eu tenho aqui, ó. Jesus Cristo, ó. Pá, ele veio pra cá. Morreu na cruz aqui, ó. Porra, tem. Não tem foto, mas tem registro. Vou fazer o quê, cara? Tem registro aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem vários livros que falam que o cara morreu na cruz. Um cara que era Deus. E aí, vai fazer o quê? Então, né? Por isso que a gente entra nesse ponto. Mas, enfim, a filosofia moderna, que é uma filosofia que ela é uma filosofia ateia, né? Ela vai querer puxar assuntos da questão dessa razão, apenas a razão. Nós temos apenas a razão e tudo que é religião, tudo que é fé, a gente vai excluir da conta, entendeu? Porque isso é muito brega, muito cafona, entendeu? Então se criou também essa mentalidade do tudo aquilo que é religioso é cafona, né? E também eu concordo que muitas das coisas, tipo, muito, por exemplo, pega hoje a igreja, pega os evangélicos, ou a própria dentro da igreja católica, você tem muito que negócio que é puxado dos evangélicos, né? Você olha uma breguice total, né? Tipo, você olha pra coisa, sei lá, renovação carismática, entendeu? De você tá lá, xabalabalaba, e aí você fica lá né, falando aqueles discursos lá, né? Porque Deus, não sei o que, e aí fica, caralho, pregação, né? E aí fica, ai, para, cara, para. E aí fica aquela pessoa com a mão levantada pra cima e balançando a mão assim, e como se, né, aquela emoção toda, como se estivesse recebendo o Espírito Santo. Fala, cara, e aí o cara fica, puta, isso aqui não é verdadeiro, entendeu?
cara olha pra situação e fala, puta, que saco. Porque assim, entendeu? Você é quase como se banaliza o negócio, entendeu? E aí eu acho que é o problema que afasta também muita gente da igreja também. Mas eu acho que também existem outras situações que afastam, né, as pessoas da igreja, como por exemplo o relativismo, né? Você relativizar que dizer que todas as religiões são boas, então a única coisa que importa é você fazer o bem, você ajudar o próximo. Fala, não, não é isso esse não é o propósito maior. O propósito maior é você adorar e reverenciar a Deus, entendeu? Você existe para fazer isso. Você existe, você reza, você trabalha, você ajuda o próximo, você vive, você faz todas as coisas que você faz porque você quer um propósito, tipo, finalidade, ir pro céu. Ir pro céu é o quê? Adorar a Deus, amar a Deus. É isso, entendeu? Esse é o princípio básico da nossa existência, entendeu? Não é fazer as coisas boas. Fazer as coisas boas é uma coisa completamente superficial. Você quer ideia? Quero fazer uma coisa. Se eu não quiser fazer coisa boa aí, vou fazer o quê? O que vai mudar na minha vida? Então, entendeu? Então, qual é o preço que eu vou pagar se eu não fizer? Sabe? Porra! Entendeu? Então você tem uma questão assim, né? E por isso que eu acho que quanto mais você estuda a respeito de teologia e estuda a respeito das coisas, você consegue aprender mais sobre a sua própria existência e aprender mais sobre todas as questões que envolvem o mundo, cara. A resposta de todas as coisas do mundo tá na teologia. Todas, sabe? Tipo, acho que isso não tá tirando o fato da existência, por exemplo, de uma. E quando eu falo da teologia, eu falo de filosofia junto, porque a filosofia e a teologia elas andam de mão dada. Só a filosofia moderna que é uma filosofia que simplesmente quis ignorar a teologia. Entendeu? Então, enfim. Mas portanto que o Platão e Aristóteles, apesar de não saberem da existência do, 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 do Deus verdadeiro, eles questionavam a respeito da existência da vida. Então, assim, eles têm algo. A filosofia deles chega próximo da teologia. Então, caminham juntos, apesar de serem ciências diferentes, né? Assim, não é ciências, são estudos, né? Enfim. Então, assim, ou, tipo, sei lá. E também a questão de você, por exemplo, descobriu que a Terra gira em torno do Sol e não é o Sol que gira em torno da Terra. Que isso, mano? Obrigado por descobrir isso, né? Tipo, a gente não tá indo contra. Tudo que é verdade a gente aceita. A Terra é redonda, não é plana. Legal que descobriram isso. Se bom, é bom a gente saber essas coisas. É bom a gente aprender, descobrir as coisas. Descobrir a criação de Deus. Entendeu? É legal a gente ir atrás para descobrir as teorias e você, né, comprovar as coisas. Quanto mais descoberta, Deus criou o ser humano para isso, cara. Entendeu? Quando você começa a colocar essas questões assim, uma contra as outras, tipo, o, a, a igreja é contra a, a ciência. Fala, você é um retardado mental. Você não sabe absolutamente nada do que você está falando. Entendeu? Eu tava achando engraçado que assim, tipo, as discussões da Idade Média, por exemplo, elas eram muito mais pautadas e fundamentadas numa coisa, numa base já meio concreta, tipo, todo mundo sabe, todo mundo ali naquela época, que a Idade Média foi o auge da Igreja Católica, né? Todo mundo basicamente era católico ali na Europa, né? Lógico, né? O mundo não tinha sido completamente descoberto ainda, então, basicamente, entre aspas, a história só tem. A história que a gente recebe apenas é a Europa, né? Então, tipo, não existiam as Américas, não é que não existia, mas não existia história sobre elas, então, assim, as pessoas não.
E a Ásia tem a história, mas ela não foi contada pelos europeus, né? E a África também não tinha sido descoberta ainda, então só- basicamente era só a Europa, né? Então, praticamente todo mundo ali da Europa eram, eram católicos, né? Cristãos católicos era a Europa inteira, assim, né? E lógico, você tinha, pois, a questão dos mouros e tudo mais, mas é que existiu a guerra, né? Não é bem uma guerra, né? As cruzadas, né? Mas enfim, vamos voltar pro negócio. Tipo, as discussões da época da Idade Média, assim, onde toda a Europa era, era católica, ela era muito mais baseada em questões filosóficas e teológicas dentro do que todo mundo já sabia, entendeu? Tipo, todo mundo meio que concordava. Não tinha essas discussões hoje. Você tem que são discussões completamente infundamentadas em que você vai ter a pessoa X de visão, um cara completamente ateu conversando com o cara que é umbandista, entendeu? Duas figuras completamente de opostas, não sei opostas, não sei, sei lá, não sei como é que é a coisa. Mas você tem figuras completamente diferentes, com visões de mundos completamente diferentes, em que você precisa tentar encontrar algum tipo de ponto de conexão entre essas duas pessoas para elas poderem se concordar em alguma coisa, porque no geral você não vai conseguir ter um debate normal com uma pessoa, porque são duas pessoas com cosmologias diferentes, entendeu? E aí é um problema enorme que a filosofia moderna fez. A filosofia moderna ela conseguiu tirar completamente a religião da parada, principalmente a Igreja Católica, e deixar todo mundo com ideias malucas, né? Por exemplo, quando você pensa que os jesuítas vieram para o Brasil. Os jesuítas vieram para o Brasil porque eles queriam explorar e roubar o dinheiro, o ouro do coisa. Pode ser até que a coroa portuguesa tinha esse interesse. Mas os jesuítas jamais. Pô, os caras, um monte de padre veio aqui, né? Tipo, eles vieram com o objetivo de é, catequizar os índios, entendeu? Então, tipo, né, porra, as grandes navegações e tudo mais. Entendeu? Porra, os caras saíram. Por que tu vai sair né, um monte de padre vai sair da Espanha, de Portugal, para vir para uma terra completamente desconhecida, do bando de gente, né, maluca, tipo, um índio, né? Gente sem anti-civilização, entendeu? Não existia civilização. Tinha civilização é justamente pessoas civilizadas, né? Era um bando de cara que morava, né? Morava nas terras lá, fazia o que queria, não tinha, era uma desordem completa, né? E você chega e você tem que, porra, converter aquela galera. E aí, meu amigo, você é retardado mental, você tá fazendo um negócio desse, entendeu? Os caras foram lá e fizeram isso. Então, assim, existe um porquê, entendeu? Por isso que eu te falo que a Idade Média é uma época que... Acho que isso aí já não é mais Idade Média, mas assim, ele ainda é antes do... Eu acho que ele ainda é antes da Revolução é, Protestante, né? Reforma Protestante, não é Revolução, Reforma Protestante, né? Ah, mas a... Enfim, olha, pega a situação de novo, né? Eu tô tentando falar tudo isso aí porque é um negócio que, por exemplo, a grande maioria das pessoas hoje em dia ela é fundamentada na questão de você ter essa filosofia moderna. Ou seja, as pessoas elas não são educadas mais na fé católica, na doutrina e tudo mais, muito porque a igreja se distanciou disso também. Isso eu acho, não é a igreja, né? O clero. O próprio clero se distanciou disso, né? Aqui a gente pode jogar até a questão, por exemplo, do Concílio Vaticano II, né? Que eu não quero entrar na situação, na questão do, é um concílio válido ou não. Eu tenho umas discussões, por exemplo, alguns colegas meus lá que são católicos, bem tradicionais, bem conservadores, e que a gente que não acredita no Concílio Vaticano II como uma. Não sei se não são, eles não chegam a ser sede vacantistas, do ponto de você chegar e falar assim, Papa Francisco, todos os papas depois do Concílio Vaticano II
não são válidos e a igreja ficou lá com, sabe, a igreja morreu, entre aspas, assim, não é que morreu, mas tá, sabe, tá, a sede tá vacante lá, não tem papo. Eles não chegam a isso, mas tá quase, tá quase. Mas assim, eu tenho uma discussão com o pessoal lá, por exemplo, a questão de, de das questões de, como é que fala? Pô, tipo, por exemplo, o que que eu consigo, acho que no segundo, porra, agora eu entrei por que que eu fui chegar aqui, cara? Meu Deus do céu. Ok, que é que, que, que foi um concílio meio desnecessário para a Igreja Católica, né? Em que o Papa convocou o pessoal, porque existia aquela crise, já começou a existir uma certa crise dentro da coisa, porque a reforma protestante tinha atacado muita coisa e as filosofias modernas já estavam invadindo a coisa, então foi necessário criar esse concílio para tentar resolver esses problemas, só que acabou tendo o efeito contrário, ou seja, os próprios padres eles começaram a realmente quase como se fosse validar aquilo que já estavam fazendo, que era você passar ideias. Quando eu falo de ideias modernistas, a gente pode estar falando aqui de ideias comunistas, de ideia do demônio mesmo, né? Tipo, ideias ateias, né? Ideias de você querer colocar ou até, por exemplo, teologia da libertação, que é um dos grandes problemas da igreja hoje em dia, uma das grandes heresias da igreja, que praticamente um monte de padre aqui das Américas faz. Pô, eu venho em várias missas aqui, aqui na Califórnia, aqui em Los Angeles, cara. Porra, praticamente todas as missas é teologia da libertação. Que é o quê? É o cara que é o padre que pregar o pobre, a gente tem que ajudar o pobre, que é o meio do Lula, né? Entendeu? Um negócio meio PT, né? Porque a gente tem que ajudar o pobre, porque que não é. Que aí, enfim. O que é, na verdade, você colocando o homem como centro da coisa, né? Que é uma coisa meio antropológica, que é uma filosofia moderna também, você colocar o homem como centro do universo e tudo gira em torno do homem. Não é isso. O Deus é o centro da coisa e o homem ele foi feito para Deus. Não é os homens foram feitos para os outros homens, entendeu? A caridade ela tá presente dentro da, 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 da questão da igreja, mas você não pode chegar ao ponto de você querer, sabe? Você chega lá, enfim. De você. Pô, é foda que eu tô falando isso, eu me perco no meio do caminho, no meio do raciocínio. Eu perdi o raciocínio mesmo, né, cara? Caralho. É... De você colocar isso como sendo a coisa, né? Porque você tá. Se você, porque você se perde, né, cara? Porque não é essa a finalidade, sabe? E aí acho que esse é um grande problema também, que você sei lá, fica olhando pro outro cara, né? Não, o outro cara, ele é um instrumento também. Não quer dizer que você, não vou ajudar ninguém. Não, não. Você tem que fazer isso, é caridade. Mas você tem que fazer a caridade como se fosse uma coisa muito mais pessoal do que propriamente você querer criar uma revolução dentro das coisas, entendeu? Que é o que a teologia da libertação tenta fazer, né? Que é aquela coisa, por exemplo, tipo, a, por exemplo, aqui no Los Angeles a teologia da libertação é muito forte, mas ela não é a causa principal, por exemplo, de você ter moldar um povo, moldar uma, uma sociedade, uma república, né? Uma democracia. A do Brasil, por exemplo, não, né? Tipo, você tem, tipo, claramente o PT, ele existe por causa da teologia da libertação, entendeu? Ele, né, foi criado nas coisas. Cara, eu tô viajando completo aqui, né? Isso era só. Não sei como é que eu cheguei aqui, mas tudo bem. E a. Caralho. Enfim, eu joguei tudo isso aqui pra dizer da teologia, da filosofia moderna que assola toda a sociedade e todo mundo meio que tem uma ideia praticamente única de que. De que as pessoas, elas. Você não.
Que é o famoso, que eu já ouvi várias vezes, eu odeio essa frase, mesmo odeio. Que é aquela frase do... Toda vez que falo isso, eu dou um aperto no coração. Eu só concordo, porque eu não sou discordar, eu vou ter que entrar numa outra coisa. Mas é aquele lá, religião... Como é que é? Religião, futebol e política não se discute. Eu falo assim, tá bom, sim, não se dizer, tá bom, cara, beleza, vai, vive a tua vida aí, meu, sabe? Ah, que é justamente isso, tipo, uma das grandes filosofias do modernas que existe é justamente esse negócio de você não poder discutir certas coisas, para você não ter, sabe? Porque cada um pode pensar de uma maneira diferente. Não, sabe? Acho que é a grande maneira de você, por exemplo, respeitar o próximo é você discordando do próximo. É você fala assim, não, você tá errado, entendeu? Você, você jogar futebol com, né, um time jogar contra um time que, sei lá, o Barcelona jogar contra o eu não dava pra usar o exemplo do Barcelona, que o Barcelona já não tava tão bom assim, né? Quer dizer, agora voltou a jogar bem, né? O Real Madrid. Né? O Real Madrid jogar contra o Pachuca, tá ligado? Porra, se o Real Madrid não tocasse 3 4 5 a 0 no Pachuca, só tocaram 3 a 0 foi pouco, eu acho, né? Porra, isso aí vai ser o maior desrespeito da história do futebol. Tudo bem que futebol é porra, sei lá, cara. Tipo, vamos supor, se o Real Madrid não quiser jogar, não tão. Não queremos jogar bem, entendeu? Vamos jogar o mínimo aqui que a gente pode pra gente se poupar. Isso é um desrespeito ao adversário, entendeu? Tipo, você ganhar de 1 a 0 quando você pode ganhar de 20 a 0, entendeu? Isso é um desrespeito. Você tem que jogar o melhor possível, entendeu? Então, quando você entra dentro desse conceito esportivo, que é o como é que você respeita o adversário, que é você metendo 10 15 20, entendeu? Respeitar o adversário, tu jogar pra caralho, mano, cara, entendeu? Quanto melhor tu jogar contra o teu adversário, melhor, mais respeito você tem com ele. Então, esse conceito de respeito ele é muito deturpado hoje em dia, né? Tipo, por exemplo, uma discussão, para você ter respeito com o seu debatente, não é nem debatente, tipo, com a outra pessoa, não é você concordando com o que a pessoa tá falando. Tudo bem que assim, hoje, por exemplo, né, eu acabei concordando com tudo que. Eu fui desrespeitoso com a pessoa. Não sei se chegou a esse ponto de desrespeito, mas assim, eu não quis entrar numa discussão porque eu sei que eu vou perder meu tempo discutindo. Então eu fui desrespeitoso, tá? Realmente. Não, ok, beleza, fui desrespeitoso então. Ah, porque assim, pô, não é que eu vou perder meu tempo, eu vou ter que gastar, eu vou ter que treinar pra caralho. Tipo, não é que eu vou perder tempo. Eu vou perder tempo, mas eu também não estou preparado para, entendeu? É tipo como se eu fosse querer enfrentar o Real Madrid jogando com o time, o elenco que o Cristiano tem hoje, entendeu? Entendeu? Não dá. É tipo querer jogar a Série A do brasileiro com o elenco que o Cristiano tem hoje e com a confusão que tá lá. Vai ser rebaixado, foi o que aconteceu. Então, assim, então não dá para tentar entrar numa discussão se você tá preparado para ela, né? Que é um negócio que o Rasta, que eu gosto muito da filosofia. Eu sigo a filosofia como é que fala? Das caixinhas de perguntas no Instagram do Rasta. O Rasta é o cara do Brasil Paralelo, né? Que ele é metido a comediante, mas ele pô, o cara é muito inteligente, né? Que ele tem o programa, o Rasta News, no Brasil Paralelo. Que ele joga tipo, um monte de gente, um monte de idiota vai na caixinha de perguntas. Não sei se os caras fazem isso já de propósito ou se os caras realmente fazem aquelas perguntas sérias. Mas aí os caras perguntam, tipo, rasta coisas sobre. Meio que eles perguntam coisas sobre namorada, tipo, pro rasta. E o rasta fala, cara, vocês vão se catar, vocês, cara. Vocês só querem uma namoradinha, não é? Mas teve uma que eles perguntaram pra ele do. Tipo, às vezes o cara perguntar, a minha professora aqui da escola, ela jovem, criança, né? Tá aí fazendo pergunta pro Rasta, né? Minha professora aqui, ela é comunista e tudo mais, e, né?
Tipo, eu queria poder. Você acha que seria legal de poder criar debater com a pessoa, né? Tem que discordar dela, tipo, tentar criar um. Né? Jovem tem essa, né? Jovem quer discordar de tudo, né? Aí o Raça fala assim, cara, se você tiver argumento para poder sustentar e ir para cima e realmente confrontar a pessoa e você, sabe? Isso eu falo em relação a qualquer tipo de assunto, né? Se você tiver argumento e conseguir sustentar a sua tese por bom tempo e você conseguir ter um certo diálogo legal com a pessoa, vai em frente e tenta, sabe? Agora, se você não tiver seguro daquilo que você faz, não, volta para casa, vai, sabe, vai ler, vai continuar estudando, vai ajudar a tua família, sabe? Sabe? Foi meio Opus Dei, né? Tipo, vai, segue a tua vida aí, faz o teu apostolado do teu jeito, não precisa querer. Tipo, às vezes você muda o mundo, não é no no argumento, mas no seu jeito, nas suas ações, porque você não adianta você pregar todas as coisas boas no mundo, né? Você pregar tudo aquilo, o cara é extremamente inteligente e sábio na sua doutrina. Hoje, por exemplo, o padre estava falando na missa de Natal, falar do. Não adianta você chegar e falar, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica. Não adianta você chegar e falar todas essas coisas e você não exercer isso. Tipo, o demônio também ele acredita em Deus, entendeu? O demônio é muito inteligente, o demônio é mais inteligente que nós. O demônio sabe muito mais de teologia do que nós, tá ligado? Agora, ele não vive aquilo, tá ligado? Então não adianta a gente querer entrar numa discussão eterna de a gente sair querendo é, é, evangelizar na, na discussão e você não viver aquele negócio. Então, assim, às vezes é muito. Você consegue evangelizar, você consegue criar uma, uma. Você consegue converter pessoas muito mais às vezes, por ações do que você faz do que propriamente por coisa. Ou seja, do que vale mais você entrar numa discussão com uma pessoa e tentar fazer, convencer ela ali naqueles poucos minutos, naquelas poucas horas de que aquela pessoa ela tem que se converter, ou você agir como? E de repente ela começa a perceber que você é uma pessoa completamente, pô, essa pessoa é muito boa, essa pessoa faz muita coisa certa, pô, olha só como essa pessoa é dedicada, ela vai na igreja, ela ajuda o próximo, olha como é que é, e você fala, pô, acaba convertendo uma pessoa justamente por suas ações. Olha só como ela ajuda a família, como ela ajuda o seu marido, sua esposa, como ajuda seus filhos. Olha como é que ele trata a idosa, o velhinho, olha como ele trata a mãe dele, entendeu? Olha como é que ele trata as pessoas. Então, tem uma coisa muito mais maior, né, do que você entrar em uma discussão e tentar convencer a pessoa ali no debate. Porque o debate, no final de tudo, se você não tiver bem preparado e bem consciente daquele negócio que você quer falar, lógico, você não vai ficar um tapado completo assim, você não você deixar todo mundo falar todas as merdas que fala e você ficar quieto. É importante, volta e meia, você bater de frente, entendeu? Mas o bater de frente por meio que orgulho, que é eu quero mostrar que eu sei, isso é um problema enorme. A gente não. Longe, esquece, tchau. Vaza, meu. Não faz. Não faz porque você vai fazer o quê? Você tá só querendo ser orgulhoso de mostrar, só que eu sei, né? Deixa eu brilhar aqui. Eu tava brincando ontem, antes, né? Tava brincando, eu falei, porra, se eu tenho argumento aqui pra brilhar, mas eu não vou brilhar, entendeu? E aí eu fiquei, por exemplo, nessa situação que eu estava aí, né? Que eu comecei a refletir nessas coisas, eu falei, puta, pra eu poder convencer essa mulher de que ela tá errada, eu vou precisar converter ela, cara. Pra isso, puta, eu vou ter que passar um trabalho ferrado. Primeiro que assim, eu nem falo inglês direito. Entendeu? Acho que tipo, se fosse uma conversa em português, eu até conseguiria tentar criar alguma coisa, entendeu? Ia tentar jogar algumas ideias, assim, porque eu tenho muito mais facilidade para entender tudo que ela tá falando e ideia também para poder falar, entender o que eu tô falando. Então, como eu sou, eu entendi metade das coisas que ela falou,
E eu não consigo falar nem 10%. Eu consigo me comunicar, mas o falar, isso é outra coisa, tá? Estados Unidos Estados Unidos. É, desde que eu vim pra cá, é uma coisa que eu percebi que eu tenho muita dificuldade, que é o speaking, né? A gente tem você tem questão do vocabulário, gramática, né? Você pode escrever, ler ou falar, né? O ler é o mais fácil. Ler e entender as outras pessoas, né? É o mais fácil. Escrever é meio chatinho. Você precisa usar gramática, você precisa ser. E o falar eu acho que é o mais difícil de todos, porque você trava, né? Você precisa bolar na sua cabeça a sua frase e depois falar. Então, o tempo todo assim, por exemplo, eu boto 1 hora aqui falando em português, pô, foi mais fácil do mundo, entendeu? Eu consigo falar aqui com uma naturalidade que ninguém gosta, porque eu tô há 26 anos praticando português, entendeu? Porra, quando eu tinha 1 dia de idade, eu já tava ouvindo meus familiares falando comigo em português, entendeu? Então, imagina, né? O cara vive isso todo dia, né? Claro que eu tô aprendendo aqui, isso é muito legal, tipo, tem que praticar, tá? Tenho vários amigos aqui que eu só preciso, a única maneira de eu me comunicar com eles é falando inglês, então, tipo, eu fico o dia inteiro falando inglês com os caras. Chego até a pensar em inglês. Às vezes eu querer conversar com uma pessoa, eu fico já pensando em inglês. Eu não preciso meio que pensar em português para depois traduzir. Não, eu já tô pensando direto em inglês. Lógico, isso é muito bom. Mas tem muita coisa que eu não sei, pô. Eu não sei muita palavra, vocabulário. Meu vocabulário não é tão vasto assim. É. Sei lá, a, formar frases, assim. Não tem essa capacidade toda assim também, é meio complicadinho já. E às vezes meio que os caras pescando numa frase, uma palavra com outra assim, né? O cara pega a palavra e tudo mais, consegue meio que formular alguma coisa, né? Então é dificinho assim, sabe? Então, por conta de todas essas situações, eu jogo essa desculpa também, né? Eu falo, não vou entrar em discussão. E porque eu acho que eu sou o cara, porque assim, se eu fosse entrar em discussão, ela é uma conversa muito mais, ela é muito mais complexa, né? Do que apenas você. Eu fico pensando, por exemplo, o que que eu poderia chegar a conversar com ela? E aí é uma coisa que eu tava refletindo aqui quando eu tava tentando dormir, que é o como você convencer uma pessoa de que ela tá errada sem você colocar Jesus na parada, porque teoricamente você tem que talvez tentar jogar no jogo da filosofia moderna, entendeu? Então é muito complexo isso, né? Que você não pode falar de religião. Pô, se você não pode falar de religião, você não pode falar de nada, né? Porque tudo veio de Deus, tá ligado? É loucura isso. E aí eu fico pensando, por quê? Mas como convencer uma pessoa, né, por exemplo, essa pessoa ela tá errada no sentido de. Ela fala, enfim, vamos voltar pro negócio, né? Eu tô 1 hora aqui só contextualizando as coisas e não consegui falar ainda exatamente o que eu queria falar. Mas é legal, eu gosto desse tipo de podcast. Deixa eu perder o raciocínio raiz, né? Isso é o que a gente realmente gosta de fazer aqui. Ah, que é o estilo de podcast que é pra você escutar e ficar pensando, refletindo e tudo mais. E eu fico refletindo e pensando aqui também, né? E eu acho que não ganha tempo, não é meio, né? Perde tempo também, né? Perde mal, mais perde tempo que ganha, na verdade. Talvez algum tipo de aprendizado você ganhe aqui também, sei lá. Uma vez um amigo meu tava comentando comigo sobre esses podcasts enormes, assim, né? É quase como se fosse uma pornografia, né? Para pra pensar, tipo, pô, você não gasta dinheiro, você não gasta tempo com vendo, é, vendo, né, de fato, a pornografia realmente, né? Tipo, que é algo que é prejudicial
o cérebro, mas você perde tempo de certa forma, uma coisa meio futilidade, né? Pô, você poderia estar usando seu tempo para poder estar lendo, podia estar fazendo, trabalhando, fazendo alguma coisa, mas não, você tá parado escutando, sabe? Um cara falando por 1 hora, 2 horas, entendeu? Que um tipo de discussão irrelevante, tipo, porra, o Nicolas Ferreira contra o Nando Moura, que ela fica lá escutando o podcast lá, 3 horas de discussão, né? Mas é uma coisa, de certa forma, tipo, é uma coisa interessante, uma coisa legal. Mas ela poupa tempo, poupa tempo não, né? Passa tempo, né? É o contrário, né? Poupa tempo, passa tempo. Então você. Enfim, é uma espécie de pornografia. Pornografia é isso, né? Você, o, a, você teoricamente utiliza dessa ferramenta. Eu não utilizo mais, né? Eu já tenho outras coisas que eu faço pra substituir isso, né? Tipo ouvir podcast. Mas ela tem meio que uma finalidade de passar tempo e também é, de, 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 de daquele negócio de você realizar desejos e coisas que tá passando na tua cabeça, que tipo, que é de certa forma passatempo também, tipo, eu não tenho nada pra fazer, eu gostaria de perder um tempo aqui vendo, sabe, as coisas aqui, tá ligado? Que eu não recomendo ninguém a fazer porque isso é bem pior. Eu prefiro que você veja ouça um podcast de 3 horas de um debate político do que ver. Por favor, não chegue a esse ponto da pornografia, é muito ruim. Aí, cara, nossa, agora vamos voltar pro negócio. Vamos lá. Enfim, ela falou todo aquele negócio e eu fiquei meio refletindo, o que eu poderia falar, né? Porque assim, vamos lá. É, como é que ela tinha falado? Era a questão do, tipo, você não pode ter o direito de você é, fazer o que quiser, por exemplo, com o seu filho, só com o seu filho é foda, né? Uma criança, com um bebê e tudo mais, né? Você não tem o direito, por exemplo, de. Que a questão, pra mim, todas as questões, tudo entra na questão de você. É, da, do ser humano ali, né? Que às vezes eu acho engraçado que parece que as discussões, quando se entra nesse tipo de discussão, que pra mim já é uma discussão completamente imbecil. Tudo aquilo que já passou e para mim, eu falo, ai, cara, que eu já compreendo a coisa, eu já consegui refutar dentro da minha mente a coisa, eu acho uma discussão perda de tempo completa e completamente imbecil, né? Completamente imbecil. Por exemplo, esse negócio de você, qualquer tipo de você discutir, por exemplo, não é nem só a questão de aborto em geral, mas a própria coisa a questão da vida, você viver ou você deixar a pessoa viver ou não deixar a pessoa viver é um negócio muito. Eu não sei se eu já. Eu tô pensando aqui, tentando lembrar aqui se eu já falei aqui nesse podcast ou se foi na minha reflexão, que é o negócio do caralho, as pessoas deveriam incentivar, né? Tipo, porra, que legal, cara, que bom. Você é a favor da vida, entendeu? Você, porra, tenha 30 filhos se precisar, entendeu? Seja. Não impeça por que as pessoas tentam aquele negócio de você querer tentar o tempo todo querendo. Eu acho que eu já falei aqui, né? Querer evitar com que aconteça. Parece quase como se fosse uma doença, né? Tipo, porra, tô grávida, né? Porra, tô com um sarampo aqui, né? Foda isso, né? É uma coisa meio. Eu acho muito triste, sabe? Enfim, eu percebo, por exemplo, que muitos padres eles poderiam exercer esse tipo de situação, tipo, de essa coisa, eu percebo, por exemplo, que a maioria dos padres em geral, eles tentam falar algo muito mais gerais e falta, eu acho, aquele negócio de um padre chegar e falar
porra, nem a verdade, né? Botar o pau na. Mas, pô, tu conseguir explicar a situação. Tipo, você explicar no conselho. Porque, vamos lá, uma missa, entendeu? 90% das pessoas que estão ali na missa, ou mais, vão estar com um pensamento completamente anticristão. Se você pega lá os sílabos da igreja, que foram os 60 e poucos. São 60 e poucas frases que se você acredita numa daquelas frases, se você concorda com uma daquelas frases, você não é cristão. Você não é católico, entendeu? Uma das frases, por exemplo, é você dizer da questão do qualquer tipo de por exemplo, vamos supor, é, você não sei se tem essa frase, mas alguma coisa parecida com questão de controle de natalidade, né? Você ou o próprio aborto, né? Se você concorda com isso, por, mesmo por questões financeiras ou por questões de vida e tudo mais, fala, cara, se você concorda com isso, você não é cristão. Então, por exemplo, uma situação às vezes que eu vejo, vai muito padre falar, por exemplo, o aborto, né? Eu acho que a questão do aborto ele é o mais preocupante de todos entre isso. Ele é o mais grave de todos os pecados contra a vida ali, né? Mas você tem, por exemplo, antes do aborto, que é o em último caso, né? Que é a morte em último caso, você tem, por exemplo, as pílulas que são a forma de aborto, só que elas são mais sutis, né? Você tem antes disso o método contraceptivo, que também não é legal porque ela é completamente antivida. Você está querendo regular, controlar a sua natalidade, né? E antes disso que é o você optar por não fazer nada, entendeu? Que esse é o menos grave, porque aí você tem que estar você vai entrar numa discussão de Deus que é questão de vocação, né? E tipo, às vezes você tem a vocação de ser pai, você acaba não se casando ou não seguindo essa vocação no matrimônio por uma questão meio egoísta, entendeu? Ou por medo, né? Não, eu acho que não diria egoísta, né? Porque o egoísmo ele seria algo tipo, eu quero fazer aquilo que eu quero, né? Não quero ouvir a voz de Deus. E fala, não, peraí. Aquilo que Deus quer é aquilo que tu quer. Só que talvez você não entendeu ainda. Entendeu? Então você tem esses três tipos de situação, né? Que é o não fazer aquilo, o não fazer o desejo de Deus, que é o primeiro, que eu acho que é o menos grave de todos, porque você só tá ainda recusando o seu compromisso, né? O segundo, que é o método contraceptivo, que é você fazer alguma coisa com a finalidade que é o contra a castidade, né? Tipo, se bem que todos eles, cada um fere um mandamento da lei de Deus, né? Um é o mandamento contra, como é que é, do não amar, o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. A segunda é a castidade e o terceiro é não matar, né? Então, você porque assim, você, né, transando uma pessoa, né, usando tipo, uma camisinha, é você negar que você quer ter um filho, entendeu? Tipo, eu não quero ter um filho, eu acho isso ruim, entendeu? E você tá impedindo que essa pessoa exista. Ou seja, os três métodos das pessoas, de uma pessoa não existir é você não escutando Deus, você impedindo que ela tenha possibilidade de existir, no caso do sexo com camisinha, e no aborto, que é você matando ela, né? Já ela no dentro do. Já ela existindo e você matando ela, né? Matando a pessoa. Ou seja, não ter. Nesse caso, se a pessoa teve a oportunidade de existir, ela existiu por alguns dias, semanas ou meses dentro de um ventre. Mas ela não teve a possibilidade de sair de lá, né? E ser batizada, né? Por exemplo.
Isso é uma coisa muito grave. Então, a partir do momento que você pensa comigo dessa maneira, como é que você consegue chegar, cara? Como é que eu consigo chegar nesse ponto? Porque assim, qual é a finalidade de uma pessoa nascer? A pessoa nasce para ser batizada. E tu chegar ao ponto do batismo, tu fala, cara, como é que eu convenço uma pessoa que é ateia, por exemplo? Ou pior, eu acho que pior do que o ateu é o agnóstico, que é o que acredita em tudo, né? Acredita em tudo e em nada ao mesmo tempo, né? Que é o que tá lá, é o que tá, porra, é o que tá lá, é o que tá lá meio que aceitando todas as coisas, né? É o respeito máximo a todas as religiões, que é o problema da filosofia moderna e é o problema do Concílio Vaticano II, por exemplo. Entendeu? Que eu não diria que é o problema do Concílio Vaticano II em si, mas é o problema das pessoas que interpretaram o Concílio Vaticano II, ou que não interpretaram direito, da maneira como tem que se interpretar, não sei, né? Ou mau caratismo, enfim, ou pessoas que utilizam disso para, sabe? Que é o problema da igreja pós-concílio. Eu não sei se é o problema da igreja pós-concílio, porque a igreja antes do concílio também tinha esses problemas, entendeu? O concílio Vaticano II foi só mais uma coisa que as pessoas, o clero começou a achar que tinha razão agora para as coisas que elas estavam fazendo, sabe? Foi quase como se fosse uma validação dos problemas que já estavam. Se bem que não foi isso, né? O Concílio Vaticano II ela não é uma validação dos problemas. Tanto que tu olha o catecismo do Concílio Vaticano II, não tem absolutamente nada de errado naquilo. Não tem absolutamente nada. Tu lê o concílio, tu lê lê os documentos do concílio, lê o catecismo da igreja, do São João Paulo II, não tem nenhum problema ali. Não tem absolutamente. Ali é puramente. Ele, pá, é aquilo que é a doutrina da fé. Lógico, se tem algumas mudanças, por exemplo, mudou a missa, entendeu? Tem algumas. É, acho que a única coisa que mudou foi a missa, né? Não sei mais que mudou. Eu sou meio leigo pra falar desse assunto também, mas enfim. Acho que não sei se cabe aqui. Mas, por exemplo, você ter. Acho que esse assunto não chega ao ponto de discutir, por exemplo, tipo, um cara que é do pró Concílio Vaticano II contra um cara que é contra o Concílio Vaticano II, os dois vão concordar que você não pode pensar da maneira como essa mulher pensa, por exemplo, e que grande parte da população pensa. Que é você tentar evitar que uma vida exista a qualquer custo. E a gente deveria pensar ao contrário, que você tem que forçar uma vida a existir a qualquer custo. É uma vida, caralho, pô. Eu sempre lembro, por exemplo, da história, daqui a pouco eu vou chorar aqui de novo, que é a história do Cristiano Ronaldo, que a mãe do Cristiano Ronaldo tentou abortar o menino várias vezes e deu errado todas as vezes. E aí ele nasceu e virou o Cristiano Ronaldo. E aí a pergunta é, imagina se o Cristiano Ronaldo não tivesse existido. Porra, entendeu? O que que seria o futebol hoje? Né? Isso a gente fala do exemplo do Cristiano Ronaldo, a gente pode falar de vários outros exemplos de pessoas que não tiveram a sua oportunidade de existir. Seja por questão de aborto, seja por questão de sexo sem compromisso, ou seja por questão de é, medo de seguir sua vocação, entendeu? Entendeu? Então é foda. Tipo, sei lá. É complicado esse tipo de situação. Porque assim, como é que você vai chegar, tipo, pô, a pessoa falou, meteu o extremo, assim, pô, a, como é que ela falou? Ela falou, pô, minha menina que foi estuprada lá na rua, ela não tem. Ela ficou grávida e ela não tem o direito de. Tipo, o negócio é dela. Falando, a primeira coisa que eu ia falar já, pô, não é dela. É um ser humano ali, porra, não é ela, não é um membro, não é um órgão. Que ela usou outro exemplo também ridículo, que era tipo, imagina se alguém te mandasse tirar o testículo e tudo mais. Eu falei, cara, isso aí é um órgão. Meu, isso aqui faz parte de mim.
Eu não falei, mas eu fiquei pensando comigo mesmo. Eu só concordei com a cabeça, né? Pois é, né? Pois é, né? Nossa, que imbecilidade essa frase, mano, pelo amor de Deus. É... Mas é isso, né? Se tu para pra pensar. E a. Enfim, como é que. Eu tô tentando pensar, tentando tirar essas coisas. Como é que eu conseguiria construir um tipo de argumento assim? É... Porque assim, pensa comigo, por exemplo, a primeira coisa, né? Você não pode, apesar de tudo, né, tipo, tem uma vida ali, mas como é que vai, a pessoa vai criar aquele negócio, né, aquele negócio, aquela pessoa e tudo mais. Que aí você vai acabar entrando na situação de você poder ter a escolha de essa pessoa existir ou não existir, né? Só que eu acho que isso é uma coisa que, que ela é um meio que hipócrita dentro da sociedade, que é você tem o direito de você escolher se uma melhor, você não tem o direito de escolher se, por exemplo, uma pessoa ela pode existir ou não, por exemplo, sei lá, pena de morte, criminoso, né? O cara cometeu um crime de onde, sei lá, matou 10 caras e estão lá preso. Entendeu? Você pode ter o direito de matar. Porra, eu não precisava falar assim, essa comparação, porque todo mundo vai falar, não, esse cara merece morrer, mano. Entendeu? Vai ser eu chegar nesse ponto, beleza, merece morrer. O cara que matou 30 caras vai ser lógico que tem a maioria da população ficar putaça com o cara e vai, mano, pedir pra que esse cara morra, né? Tem que morrer mesmo. Agora, não, deixa eu pegar um caso um pouco mais leve. Tipo, sei lá, o cara que matou alguém, uma pessoa só, tá? Você vai ter a discussão pô, esse cara merece, sabe, de cometer um crime de assassinato, sabe? Em grandes, né, tipo, né, já existem algumas civilizações, eu acho que aqui, até aqui nos Estados Unidos deve ser assim também, de pelo menos em alguns estados, que é, tipo, pô, beleza, você matou, desculpa, cara, pena de morte pra você, tá morto, ou prisão perpétua e tudo mais. Mas enfim, você tem ainda uma certa discussão de que a pessoa merece ou não merece viver, entendeu? Quando você pensa, imagina que é uma questão que acaba até às vezes a sociedade de pensar, tipo, na questão da vida da outra pessoa. Tu imagina, por exemplo, tipo, uma mãe, ela virou quase do nada, ela se tornou um deus ali, né? Tipo, não tem julgamento, não tem condenação, não tem, porra, debate, assim, vamos fazer né, traz o advogado do bebê, entendeu? Trazer o advogado do bebê, ver se o bebê merece viver ou não vive, sabe? Não vai ter esse tipo de discussão, é tipo, a mãe chega, virou mais poderosa que o Alexandre de Moraes e vai falar assim, olha, galera, este cidadão aqui que está na minha barriga não terá mais o direito de viver, entendeu? É um negócio por isso que eu falo, eu acho que o ponto do aborto ele já é uma coisa que é completamente impensável de você chegar a discutir, entendeu? Porque já existe vida e você tá tirando a vida daquela pessoa. Você pode até entrar na discussão, que eu acho completamente perigosa, que é o quando que começa a vida. Que é quase como se fosse a mesma discussão de você falar, quando que começa o pecado aqui? Fala, cara, tipo, ai, se eu roubar, tipo, sabe aquele negócio do eu poderia ter roubado um banco, mas eu tô só roubando um pão aqui, entendeu? Fala, cara, você tá, a intenção é a mesma, meu, entendeu? Só com gravidade diferente, ou seja, o pecado é o mesmo. Então por que que vai fazer aquilo? Não chega perto do pecado, entendeu? Por que que as pessoas têm essa mania de até quando vai, sabe? Até quando ele é legal ou não é legal fazer esse tipo de coisa, né? Por isso que eu acho que eu não consigo entender. Eu não consigo, eu sei que, na verdade eu consigo entender que é uma situação muito mais ela que eu acho que é um teste legal das pessoas, é Deus testando as pessoas. Isso eu acho muito é, bonito também, que é um teste de Deus, que você começa a testar
Deus gosta de dar uma testada assim, na cutucada assim, ó, pá. Pra ver até onde vai a sua. Tomé, até onde vai a sua fé, Tomé, né? Porque todo mundo fala do Tomé, mas todo mundo não bate nos Tomé, tá? Quando você chega em tal ponto, você. Não sei, entendeu? Que é o negócio de você, pô, ter, ó, filho na barriga. Vai ser trigêmeos. Fala, puta, o cara fica, puta, que saco. Aí bate o desespero, fala, ai meu Deus do céu, por que mandou três, né? Eu vou ter como cuidar agora. Não precisa exagerar tanto, Thiago. Eu gosto de exagerar as coisas. Porra, minha filha, puta, eu sou muito nova, como é que eu vou. Como é que eu vou. Imagina, tipo, Nossa Senhora, o anjo chegou lá, a menina tinha. Tipo, eu não sei quantos anos Nossa Senhora tinha. O pessoal fala 15, mas já ouvi gente dizendo que tinha 12, entendeu? Criança, tá ligado? A criança tendo um bebê. Imagina, o anjo chegou tipo, ô Maria, vai ter um filho aí. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou ter um filho se eu nem conheço, nem tenho marido? Como eu cuidar da criança dessa? Ele falou, não, mas isso é um presente de Deus. Ele falou, então tá bom. Então, faça em mim segundo a sua palavra, Senhor, né? Ela falou, então vem, vai, vem. Mas ela ficou assustada no começo. Falou, caralho, eu não vou assim. Eu não conheço o menino, como é que eu vou ter um filho? Como é que eu vou cuidar de uma criança? Ela ficou assustada, né, na hora, mas ela falou, não, beleza, vai. Vai, vamos. Vamos seguir essa missão, porque se Deus mandou, né? Então, é aquelas coisas, né? Por isso que eu falo, cara, quando vai falar dessa situação, e não adianta. Por isso que eu falo, cara, é um assunto completamente polêmico. E quando você coloca na roda que, que cada um vai ter a sua opinião, meu Deus do céu, eu fico maluco. Porque eu falo, caralho, você tá entrando na discussão em jogo a existência de um ser humano, que é a coisa mais primordial da coisa. Que você tá jogando na mesmo jogo de como se você tivesse um carro ou não tem um carro, entendeu? Caralho. Você sabe qual é a diferença? Por isso que entra de novo na situação. Por isso que não dá, não tem como. Desculpa. A filosofia moderna de você querer tirar Deus de tudo. A filosofia moderna de você tirar Deus de tudo. De você falar, não, Deus não existe. Não é que Deus não existe, mas Deus não entra na discussão. Né? Religião se discute. Então manda o rabo. Vai dar um soco no teu nariz. Vai ficar com o nariz sangrando. Sabe? Pior que eu falo essas coisas com a cabeça, assim, eu sei, eu lembro das pessoas que falam esse tipo de frase, eu sei, eu tenho a imagem delas aqui na minha cabeça, a imagem delas com o nariz sangrando, assim, e depois eu dou um soco na tá ligado? Ó, meu, Deus me testando aqui, ó, testando minha raiva pelas pessoas que falam merdas. Desculpa, perdão, senhor. Eu nunca dei um soco, mano. Nunca dei um soco no nariz uma pessoa por causa que ela falou isso, tá? E nunca vou dar também. Quer dizer, eu não sei. Pode ser. Vai que um dia seja necessário, não sei. É... Ai, cara. Cara, pior que isso, cara. Tu viu? Não deu, não dá. Não adianta. Eu tentei criar algum tipo de argumentação que foge disso, mas eu acabei chegando à conclusão, pelo menos na meu humilde cérebro, que é incapaz de pensar em qualquer coisa, a única maneira de você conseguir é, argumentar a respeito de alguma coisa, é você converter a pessoa. Então, eu acho que talvez o primeiro passo de você conseguir convencer uma pessoa de que a pessoa está errada, que é um trabalho bem árduo, é você converter essa pessoa. E você pode converter essa pessoa no diálogo, no debate, mas é muito difícil. Que é o jeito teoricamente mais fácil de se fazer, mas é o mais difícil de você obter resultados, que é no debate. Ou você age como talvez seja o exemplo de inspiração e vai fazendo seu apostolado no pouquinho em pouquinho, tá ligado?
Porque chega uma hora que a pessoa se autoconverte. Que é a melhor maneira, né? Bom, você pode ser tipo o Pedro, que em uma pregação converteu mais de 5 mil, acho, né? Não sei quanto foi. Uma galera converteu lá. Ou você pode ser o cara que é o que mais faz acontecer, que você não consegue converter ninguém. Mas você consegue agir de maneiras como indiretamente você acaba convertendo pelo menos uma pessoa. Né? Esse é o negócio, cara. No final de tudo, é tudo sobre conversão. Tudo é sobre conversão. O cachorro tá latindo aqui. Tem um cachorro aqui nessa casa. Cachorrinho pequenininho que só enche o saco. Toda vez que eu vou sair de casa, o cachorro vem lá no meu pé, fica cheirando meu pé. Aí quer ficar brincando, fica pulando em cima de mim. Eu fico, ai, que saco. Tá, meu. Deixa eu sair, deixa eu ir embora, meu. Aí o cachorro fala, às vezes pra entrar dentro de casa, eu não posso abrir a porta quando ele tá ali, porque senão ele vai entrar dentro de casa, sabe? Aí eu não sei como é que eu faço pra ele tirar ele de lá. E aí eu. É complicado. Tem coisa mais complicada na vida do que, do que fazer um cachorro parar de incomodar. É isso, acho que é isso, né? Chegamos ao fim desse podcast e eu falei na minha missão de tentar achar alguma maneira de tentar converter alguém sem converter. Convencer alguém sem converter, né? Não tem como, cara. Não tem como. De todas as maneiras, todas as coisas chegam a esse tipo de coisa. Eu sou um cara que vou mergulhando na coisa, na minha própria ideia. Então, se você escutou 1 hora e meia de podcast aqui, você não se convenceu de que esse argumento de você ter um filho não é opção sua, não é questão sua, ou se você ainda concorda com a opinião da mulher lá que falou essas coisas, bah, desculpa, cara, desculpa, você está errado, tem uma pena, né? Pode ser que você está com intelecto aí, um intelecto desajustado aí, precisa melhorar um pouco o seu intelecto. É isso, obrigado por tudo. E eu fiquei enrolando nesse final aqui, só para ver se eu tinha mais alguma coisa para falar, mas não, acho que não tem mais nada para falar. Então, obrigado aí, até a próxima.